Olá, pessoal! Chegamos à conclusão do livro Campo de Batalha na Mente para Adolescentes. O que Jesus pensaria? Essa é a sua arma. Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Provavelmente, você já viu pessoas usando braceletes e camisetas de Jesus. Talvez você mesmo tenha algo assim. Algumas dessas camisetas trazem gravado um grande conceito. O que Jesus faria? E isso ajuda as pessoas a fazer essa mesma pergunta antes de tomarem uma atitude. Contudo, penso que o que Jesus faria é somente metade da batalha. Quero introduzir a você um novo conceito a ser divulgado. O que Jesus pensaria? Em outras palavras, em quais coisas Jesus passaria tempo pensando e como ele pensaria sobre elas? É importante você se armar com o conceito o que Jesus pensaria, como sua arma de destruição em massa, para combater os ataques do inimigo em sua mente. Você precisa pensar como Jesus se quiser agir como Jesus. Agora, você pode estar dizendo, isso é impossível, Joyce. Jesus era perfeito e totalmente sábio. Posso até ser capaz de melhorar a maneira como penso, mas nunca serei capaz de pensar da maneira que ele pensou. Você pensa que não pode pensar como Jesus? Pense melhor. Você pode fazer isso. Quando Deus o adotou em sua família, Ele lhe deu um novo espírito, um novo coração e a habilidade de renovar sua mente para que você possa pensar como Jesus pensava. Aqui está um exemplo desse conceito. Imagine que um dos seus amigos traia você, quebrando um segredo ou dizendo algo que seja falso ou prejudicial a você. Sua reação natural seria ficar furioso, talvez começar a odiar seu amigo e planejar uma vingança. Qual seria o resultado disso? Estresse, dor, tensão, uma sensação de doentia no estômago, fadiga, insônia, só para citar algumas coisas. O padrão de pensamento natural pode sugar a sua vida. Por outro lado, quando sua mente é renovada e você começa a adotar o conceito de o que Jesus pensaria, sua resposta é diferente. Em vez de concentrar-se somente na injustiça, você vê as coisas sob outra perspectiva. Você percebe que Deus tem abençoado sua vida e sido bom com você de muitas formas. Assim, você não deixa que um incidente estrague tudo mais. Além disso, você pensa na atitude amorosa e perdoadora de Jesus, mesmo diante dos inimigos dele. Talvez você vá até seu amigo e tente descobrir o que causou aquele comportamento infeliz. Você tenta esclarecer as coisas e você não retribui o mal com mais mal. Quando você adota a mente de Cristo, você se enche de vida em vez de deixar que ela seja sugada de você. O que Jesus pensaria na prática? Pensar da maneira que Jesus pensava e comportar-se da forma que ele se comportava realmente funciona? Mesmo em áreas difíceis como pureza sexual? Afinal, muitas pessoas que fazem votos de pureza acabam tornando-se sexualmente ativas. Aqui está uma entrevista real com uma jovem que resolveu manter-se pura até casar-se e honrou esse compromisso. Leia o que ela tem a dizer a você e você será o juiz. Suas amigas ou amigos que se tornaram sexualmente ativos quando adolescentes estão com os parceiros ou parceiras que tinham naqueles anos? Não, você muda muito após os anos de adolescência. Eis porque encorajo os adolescentes com quem converso a que permaneçam firmes. Quando você é adolescente, você ainda está descobrindo quem você realmente é. Você não sabe como você será em poucos anos e você não sabe como o seu atual namorado ou atual namorada será. Eu sei disso por experiência própria. O tipo de rapaz com quem eu queria me casar mudou drasticamente uma vez que saí da adolescência. Como seus amigos ou amigas que não permaneceram sexualmente puros se sentem sobre isso agora? Muitos dos meus amigos têm expressado seu arrependimento a mim. Eles se sentem mal também sobre o passado sexual de seus cônjuges. Uma das minhas amigas manteve o padrão de pureza, mas seu marido não. Ele não lhe falou sobre o seu passado até que eles estivessem noivos. Ela se sentiu muito mal por não ter sido a primeira pessoa na vida de seu marido.
Ela teve muitas inseguranças, até sobre doenças, e por pensar que seu marido poderia compará-la com as ex-parceiras dele, esse tipo de coisa. Como uma jovem recém-casada, como você, se sente hoje sobre seu compromisso com a pureza? Vale a pena permanecer virgem até que você se case. Vale muito a pena. Eu sabia que Deus me recompensaria por obedecer-lhe, mas a recompensa foi maior do que imaginei. Não estou dizendo que as pessoas que cometem o erro não encontram graça e perdão e terão um casamento abençoado, mas é muito mais doce se você esperar. Sou grata por meu marido e eu não carregarmos qualquer bagagem sexual do passado em nosso relacionamento. Isso torna as coisas mais íntimas. A Bíblia fala sobre um homem e uma mulher se tornando uma só carne, numa unidade emocional, física e espiritual. Pense sobre isso. Como você pode se tornar um com um bando de pessoas diferentes? Agora, como nós podemos pensar como Jesus? Tente essas sugestões. Primeiro, pense coisas positivas. Você pode imaginar Jesus caminhando por aí com a cabeça cheia de pensamentos negativos? Ele conseguiria falar tantas mensagens encorajadoras e inspiradoras se sua mente estivesse cheia de negatividade? Jesus era e é puramente positivo. E se você e eu queremos caminhar com Ele, temos de caminhar num ritmo positivo. Não estou falando sobre forçar coisas falsamente positivas em sua mente. Estou falando sobre ter uma perspectiva que não se esquece das coisas boas quando os tempos difíceis chegam. Falo sobre uma expectativa do melhor em vez de temer o pior. Pense sobre Jesus. Ele foi vítima de mentiras, foi abandonado, ridicularizado, mal compreendido, traído e muitas coisas piores. Contudo, em meio de todas as coisas negativas, ele permaneceu positivo. Ele sempre conseguia encontrar palavras encorajadoras e animadoras para dizer. Ele sempre dava esperança àqueles que se aproximavam dele. A mente de Cristo é uma mente positiva. Portanto, sempre que nos tornarmos negativos, não estamos operando com a mente de Cristo. Milhões de pessoas hoje sofrem de depressão e não acredito que seja possível estar deprimido sem ser negativo também. Eu compreendo que algumas vezes a causa da depressão é química ou física, mas mesmo nesses casos a negatividade somente torna a depressão e seus sintomas piores. Deus não quer que você seja negativo. O Salmo 3:3 diz que Deus é a nossa glória e que Ele levanta a nossa cabeça. Ele quer que você encare a vida com sua cabeça erguida. O diabo, por outro lado, quer levá-lo para baixo, e nada o deixará mais para baixo do que uma mente negativa. Os problemas da vida podem tentar torná-lo desencorajado, mas ser negativo não resolverá qualquer problema. Isso somente tornará cada problema pior. Os pensamentos de forma positiva, por outro lado, trarão luz nos lugares escuros da sua vida. Segundo, resista à negatividade e ao desespero que roubam sua vida. Nosso espírito, fortalecido e encorajado pelo Espírito de Deus, é poderoso e livre. Satanás busca aprisionar nosso espírito e abatê-lo ao encher-nos de tristeza e melancolia. É vital, então, resistirmos aos pensamentos de desespero e depressão imediatamente ao percebermos que eles estão se aproximando. Quanto mais você permitir que o desespero o envolva, mais difícil será resistir. Pense no desespero como um carrapato. Você quer se livrar dele antes que ele enterre a cabeça na sua pele. Terceiro, lembre-se dos bons momentos. No Salmo 143:5, o salmista escreveu: Lembro-me dos dias de outrora. Penso em todos os teus feitos e considero as tuas obras, as obras das tuas mãos. Quando os momentos difíceis batem à nossa porta, é fácil esquecer todos os progressos que já fizemos. Não deixe isso acontecer com você. Não se esqueça de todas as batalhas que você já venceu com Deus ao seu lado. Avalie todo o território que você já conquistou. Não o abandone diante de qualquer contrariedade. Você não cortaria um craque do seu time simplesmente porque ele perdeu um gol, esquecendo-se de todas as vitórias que ele já proporcionou. Lembre-se de tudo que Deus tem feito por você e pelos outros também.
O Deus que o levou até esse ponto de sua vida é plenamente capaz de guiar seu presente e seu futuro. Enquanto você segue, você obterá muitas outras boas memórias para sustentá-lo durante a próxima fase desafiadora da sua vida. Quarto, busque a Deus por meio da oração e do louvor. Se você seguir os relatos da vida de Jesus na Bíblia, uma coisa se tornará clara: Jesus era devotado à oração. Ele orava a Deus e lhe agradecia publicamente, e ele frequentemente se retirava da multidão para passar tempo a sós com seu Pai Celestial. É importante notar que Jesus não passava todo o seu tempo pregando, ensinando, curando e alimentando pessoas. Se o tempo de oração era importante para Jesus, isso é um exemplo poderoso para nós. Somente Deus pode saciar a sede da sua alma. Não seja tolo em pensar que qualquer outra coisa pode satisfazê-lo completamente. Deus anseia por ouvir você. Ele quer suprir suas necessidades e quer que você passe tempo com Ele. O tempo de oração certamente não é apenas tempo para você falar com Deus. É tempo de ouvir a Deus também. Jesus buscava a orientação do seu Pai, refletindo a atitude do salmista no Salmo 143:8. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostre-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Em seu tempo de oração, permita que Deus lhe assegure o amor que Ele tem por você e esteja atento ao cuidado e à direção dele. Lembre-se, uma mente como a de Cristo é uma mente que ora. Quinto, medite em Deus e em suas obras. Você não tem de estar na igreja para pensar sobre Deus e maravilhar-se com as obras dele. Gosto de assistir a programas sobre a natureza, animais, vida nos mares, etc., porque isso retrata o tremendo poder e a criatividade sem limites de Deus. Isso me lembra que Deus é o sustentador de toda a vida. Um dos meus versículos prediletos está no Salmo 17:15, que diz sobre o Senhor: Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Passei muitos dias infeliz, porque eu costumava pensar sobre todas as coisas erradas desde o momento em que acordava toda manhã. Agora, posso verdadeiramente dizer que fui plenamente satisfeita desde que o Espírito Santo me ajudou a começar cada dia com a mente de Cristo. O relacionamento com Deus, logo que você acorda pela manhã, é a maneira correta de começar a desfrutar a vida que cada dia traz. Sexto, opere com base no amor. Quando você estiver seguindo as sugestões anteriores, esteja certo de devotar algum tempo da sua meditação ao amor puro de Deus. A Bíblia chega mesmo a dizer: Deus é amor. 1 João 4:8. Mas é difícil experimentar o amor de Deus sem meditar nele. Quando comecei no ministério, antes do primeiro encontro que conduzi, perguntei a Deus o que Ele queria que eu ensinasse. Ele respondeu: diga ao meu povo que eu o amo. Eles sabem disso, respondi. Quero ensinar alguma coisa realmente poderosa, não uma lição da escola dominical baseada em João 3,16. Então, o Senhor me disse: bem, poucas pessoas do meu povo sabem quanto realmente eu as amo. Se elas soubessem, agiriam de forma diferente. Assim, comecei a estudar o assunto sobre receber o amor de Deus e percebi que eu mesma tinha uma necessidade desesperada disso. O Senhor me levou a 1 João 4,16, que declara que devemos estar conscientes, ativamente conscientes do amor de Deus. Bem, eu não tinha uma vaga compreensão de que Deus me amava, mas o amor de Deus deve ser uma força poderosa em nossa vida, assim como foi na vida de Jesus. Como Jesus demonstrou o amor, pode nos fazer passar pelas tribulações mais dolorosas e humilhantes e nos fazer chegar do outro lado vitoriosos. Estudei o assunto do amor de Deus por um longo tempo e, enquanto fazia, tornei-me mais consciente do amor de Deus por mim. Eu pensava sobre esse amor, eu o proclamava em voz alta. Aprendi versículos sobre o amor de Deus e meditei neles, declarando-os em alta voz. Fiz isso por vários meses e a maravilhosa revelação do amor de Deus tornou-se mais e mais uma realidade em minha vida.
Hoje, o amor de Deus é tão real para mim que mesmo em tempos difíceis sou confortada pelo conhecimento consciente de que Ele me ama e que eu não preciso mais viver com medo. Desejo esse mesmo conhecimento para você. Deixe o amor ser a sua base militar na batalha por sua mente. Deixe-o ser uma força orientadora e uma fonte de alegria para você. 7. Esteja consciente da justiça e não do pecado. Muitas pessoas são atormentadas por pensamentos negativos a respeito de si mesmas. Elas pensam que Deus deve estar desgostoso com elas por causa de todas as suas fraquezas e falhas. Quanto tempo você já desperdiçou vivendo num estado de culpa e condenação? Note que eu disse desperdiçou, não apenas passou. É porque o tempo que você passa pensando em coisas negativas é um absoluto desperdício. Não importa o terrível estado em que você esteja quando se aproxima de Deus, Ele pode torná-lo puro e limpo. Ele perdoará todos os seus pecados. O trecho de 2 Coríntios 5:21 diz que por intermédio de Cristo nos tornamos a justiça do próprio Deus. Pondere nesse conceito por um momento. Cristo o capacita a tornar-se justo. Você é justo diante de Deus, e assim são todos aqueles que se voltam para Ele. Deixe esse conhecimento orientar seu pensamento a respeito de si mesmo e a respeito dos outros. Encoraje-se, encoraje aqueles que estão ao seu redor. 8. Seja grato. Jesus foi um exemplo vivo do Salmo 34:1, no qual Davi proclama: bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Jesus agradeceu a Deus durante os momentos trágicos, durante os momentos triunfantes, mesmo durante os momentos das refeições. Podemos tentar nos igualar ao padrão de pensamento e ao estilo de vida de Jesus, ao sermos pessoas gratas, não somente diante de Deus, mas diante daqueles que estão ao nosso redor. Quando alguém faz algo agradável a você, deixe-o saber que você gostou disso. Mostre apreciação e gratidão à sua família. Certo, eles têm falhas, mas não despreze a maneira como eles têm abençoado sua vida. Sou casada há bastante tempo e meu marido sabe como aprecio o que ele faz por mim. Mas eu ainda lhe digo quanto gosto disso. Agradeço a Dave por ser um homem tão paciente. Eu lhe falo sobre suas muitas grandes qualidades. Quando deixamos as pessoas saberem que nós apreciamos o que fazem, construímos e mantemos um forte relacionamento com elas. Lido com muitas pessoas e continuo a me surpreender como algumas delas são extremamente gratas por cada pequena bênção, enquanto outras nunca estão satisfeitas, não importa quanto seja feito por elas. Elas pensam que merecem todas as boas coisas que têm, e assim elas raramente expressam sua apreciação. Expressar apreciação é importante. É bom para as pessoas ouvirem e traz alegria a nós quando compartilhamos nossa apreciação. Assim, medite diariamente em todas as coisas que você tem para ser grato. Diga a Deus obrigado. Quando você o fizer, você descobrirá seu coração sendo inundado com vida e luz. Se você crê em Deus, você tem a mente de Cristo. Não posso pensar em qualquer notícia melhor do que essa para compartilhar com você. Espero que as ideias desse capítulo final o ajudem a usar a mente de Cristo e fazer com que você pergunte continuamente em quais coisas Jesus pensaria. Lembre-se, se ele não pensaria sobre algo, você também não deve pensar. E como ele pensaria sobre as coisas que são dignas? Ao manter contínua vigilância sobre seus pensamentos, você irá se assegurar que nenhum pensamento prejudicial do inimigo rastejará para sua mente. Satanás tem declarado guerra contra sua mente, mas você tem as armas para vencer. Armas como o amor, como a oração. E seu arsenal inclui a habilidade de pensar como Jesus pensava, de ter a mente de Cristo. Pense sobre a implicação dessas duas últimas frases. Satanás terá alguma chance, se não apenas ele batalhar contra sua mente, mas contra a mente de Cristo também? O inimigo se desfará como fumaça. Com essa verdade em mente, minha profunda oração é para que este livro o ajude a lançar fora cada mentira, imaginação ou teoria que se coloque contra Deus.
E oro também para que todos os seus pensamentos sejam guiados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que o ama com amor eterno. Que Deus abençoe grandemente vocês e até o nosso próximo livro.